Estamos aqui em mais um Domingo em Família. Que alegria poder estar pertinho de você nesse dia. Nós oramos para que a bênção do Senhor e a paz, que seja todo o entendimento, guarde você, a sua casa e tudo que você chama seu. É uma alegria em família vivermos este tempo. Graça e paz ao Senhor Jesus. É verdade, Vivian. Domingo em Família também está conectado ao ano da palavra e da família na igreja da cidade. Eu quero aproveitar e trazer uma palavra de Deus para o seu cuidado. Ele cuida de nós, ele é o nosso provedor, que está em Mateus 6, 33 e 34. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Ou seja, Deus, ele está dizendo em sua palavra que ele vai cuidar das suas necessidades em cada estação da sua vida. E ele é capaz de fazer isto porque ele cuida das aves do campo, das flores do campo, e nós somos a coroa da criação. Eu quero te dar uma oportunidade agora de demonstrar que, de fato, você confia no Senhor através da sua entrega, dos seus dízimos e das suas ofertas. Vai aparecer aí na tela as contas para que você possa fazer a sua transferência online. Temos aprendido que a prontidão ao dar, ao recebermos o nosso salário, realizarmos a transferência, realmente, assim nós estaremos demonstrando que o nosso coração estará dependente do Senhor por todo o mês. Então, faça agora a sua entrega de fé. Se você é de uma outra igreja, você pode também dar uma oferta, mas o seu dízimo fica específico em sua família espiritual, local que você frequenta. Eu quero orar por você agora, neste momento, abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja sendo o provedor nessa estação da vida de cada um. Obrigado por essas ofertas de amor, obrigado pela igreja da cidade que avança para levar o teu amor até os confins da terra. Eu oro assim para o Senhor, que é o Deus da multiplicação. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. E hoje, Fabiano, nós temos uma querida esposa do apóstolo Milton Ebenezer, Niara, uma mulher de Deus, uma mulher que recebeu algo muito especial do Senhor, uma porta-voz a partir da família, por causa da família, e nós vamos agora apresentá-la com um título muito especial, posicionando a sua família na linha de frente da guerra espiritual a partir da verdade da cruz. Isso é muito especial. E pensando no tema dela, nós queremos indicar esse livro para você, que é Cobertura Espiritual da Família, do nosso pai espiritual, pastor Carlito Paz. Você pode encontrar tanto aqui na Bookstore, na Igreja da Cidade Campos Colina, também no site inspirebookstore.com.br e também está disponível no Kindle. Creio que vai ser um tempo muito especial. Vamos lá? Vamos assistir então. Receba aí essa palavra de Deus para você e para a sua família. Shalom, boa tarde. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que alegria poder estar aqui, fazendo parte desse culto da família com essa linda igreja, a igreja da cidade, com esses pastores lindos que eu amo, pastor Carlito Paz e Leila. Um beijo para vocês e para toda a equipe pastoral dessa linda igreja. Hoje Deus vai falar com você. Você está preparado? Eu quero que você sacuda essa pessoa que está aí do seu lado e diga: Deus vai falar com você. Estamos nesse culto maravilhoso todas as tardes, no culto da família, e o nosso tema hoje é sobre batalha espiritual. É sobre posicionar a sua família na linha de frente da batalha espiritual, através da vitória da cruz, da vitória de Cristo.
Então, falar de batalha espiritual precisa começar com oração. E eu quero começar esse culto orando, chamando a presença do Senhor para que Ele venha e Ele ministre ao nosso coração, para que a palavra saia com clareza, para que a palavra não seja interceptada pelo inimigo, mas que ela chegue ao seu coração e ela alcance o propósito pela qual ela está sendo enviada, gerando fruto no seu coração. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesta hora. Paizinho querido, Paizinho amado, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tu és exaltado hoje, Senhor, entre as nações, em toda a terra. Quem é Deus como o Senhor? Tu és o único Deus digno de receber toda a honra e toda a glória. Por isso, nessa hora, Espírito Santo, nós te convidamos para que o Senhor venha, para que o Senhor ative os teus anjos agora nesse lugar, ao nosso favor, para que eles comecem a guerrear, que a tua palavra seja lançada agora com autoridade, com poder, e que ela gere, ó Deus, vida, mudança e transformação, que ela traga luz e revelação no coração de cada um dos teus filhos. Eu repreendo agora todo espírito de distração, todo espírito roubador da palavra, Senhor, seja agora atado e repreendido em nome de Jesus, e que o sangue de Jesus caia sobre as nossas vidas e blinde a nossa mente, que cada mente esteja cativa em obediência a Cristo Jesus para receber a palavra. E eu declaro que a palavra gerará fruto em nossas vidas, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, amém, e dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia. Como é bom compartilhar a palavra do Senhor. Se nós vamos falar sobre batalha espiritual, eu quero começar dando alguns princípios sobre guerra espiritual para você. Por isso eu queria que você abrisse o livro de Efésios capítulo 6, versículo 12, porque aqui eu quero falar para você sobre quatro coisas importantes da batalha espiritual. 4 princípios. Primeiro, a Bíblia diz assim, Efésios 6, 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na outra versão diz contra principados e contra potestades na região celestial. Então, que é a primeira coisa que você precisa entender sobre a batalha espiritual? Primeira coisa, que a vida é uma batalha. Não adianta a gente querer correr da guerra, correr da luta. Às vezes a gente não quer se meter com o inimigo, né? Eu já vi pessoas dizendo, olha, não se meta com isso não, porque o inimigo vai querer ir atrás de você. Não tem como você fugir da batalha espiritual. A vida é uma batalha. Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas vocês vão vencer o mundo. Outro texto da Bíblia, o Senhor diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente aprende através desse texto que a vida é uma batalha e não tem como a gente correr da guerra espiritual. Se não tem como correr, então a gente tem que se preparar para essa batalha. Que ninguém entra numa batalha desposicionado, despreparado. Precisamos estar bem alicerçados na palavra e preparados. O segundo princípio que eu preciso entender hoje é que a batalha é espiritual. A batalha é o espiritual. E o terceiro princípio, o inimigo é espiritual. E é isso que o texto diz aqui. Ele está dizendo que nós não lutamos contra a carne, nem contra a sangue. Isso quer dizer o quê? Que sua luta não é contra a pessoa que vive com você na sua casa. A sua luta, mulher, não é contra o seu marido, não é contra os seus filhos, não é contra a sua sogra, amém, aleluia. Não é contra o seu sogro, sua irmã ou seu irmão. A sua luta não é contra as pessoas que moram na sua casa, nem contra o vizinho, por mais que ele esteja te perseguindo. A sua luta não é contra pessoas, mas a Bíblia diz que é contra o quê?
principados, contra potestade, contra seres espirituais que habitam nas regiões celestiais. Então a batalha, ela não é física, a batalha é espiritual. E o inimigo que nós estamos lutando é também espiritual. E isso é muito importante você saber. Agora, nós podemos parar e pensar, a vida é uma batalha, não tem como fugir da batalha espiritual. A batalha é espiritual, o inimigo é espiritual. E como eu, humano, posso lutar contra esse inimigo? Aí está a surpresa. Quem lhe legitima para essa batalha? É Jesus, é a vitória da cruz, a vitória que Jesus alcançou ali na cruz do Calvário, te legitima para lutar contra esse adversário. Amém? A Bíblia diz que o Satanás anda ao seu derredor, procurando uma brecha para lhe tragar. Por quê? Porque ao seu redor, quem está são os anjos de Deus, que recebem ordem para ir remover toda a pedra do seu caminho. Ao seu redor está quem? O leão da tribo de Judá, aquele que lhe protege, que lhe guarda, que não dorme, que guarda a cidade, que vigia como uma sentinela a sua vida. Então, quem te legitima para essa batalha é o Senhor. Olha o que diz em Colossenses. Esse é um dos textos que eu mais vibro e eu declaro no momento que eu estou orando, no momento que eu estou em guerra espiritual. Eu declaro esse texto, porque esse texto revela a vitória que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, a partir do 13b, diz assim: Deus os vivificou em Cristo. Então, Deus vivificou a mim e a você em Cristo. E nos perdoou, Ele nos perdoou de todas as transgressões. Quem pode dizer aleluia? E cancelou, olha só que tremendo, e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. E a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades, que é os principados e potestades. Fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ai, se eu fosse você, eu levantava desse sofá e dava um salto de alegria. Porque olha a promessa que o Senhor está nos dando aqui, que havia um escrito de dívida contra mim e contra você, que eram os nossos pecados. E na cruz Deus nos trouxe vida, cancelando esse escrito de dívida que havia contra nós. E quando Ele cancelou esse escrito de dívida, agora, quando o inimigo vai diante de Deus para nos acusar, Jesus está ali como nosso advogado, e Ele apresenta o sangue que foi derramado naquela cruz por mim e por você. E Ele pega aquele escrito, aqueles argumentos do inimigo e rasga, e desfaz, e cancela, humilhando Satanás, expondo publicamente ao desprezo e à vergonha os principados e potestades. Então é a vitória da cruz, é o sangue de Jesus que foi derramado, que nos legitima para essa guerra. Amém? Você já entendeu isso? Agora vamos propriamente dito para a batalha. Como é que essa batalha acontece? O que eu preciso fazer para estar bem posicionado e para posicionar a minha casa no momento da batalha? Eu quero mostrar para você isso através da vida do profeta Elias. Eu estava estudando essa semana a vida do profeta Elias, e Deus começou a me ministrar naquele texto, naquele momento, que Elias passa por uma das maiores batalhas espirituais da sua vida. É quando ele sobe ao Carmelo, e ele chama ali os 450, o total 850 profetas de Baal e de Aserá, para ele ter um confronto ali no Carmelo. E Deus começou a me ministrar. Eu quero mostrar isso para você em 1 Reis capítulo 18, versículo 19 e 24. E diz assim: quando Elias vai diante de Acabe, ele diz: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Carmelo, no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá.
que comem à mesa de Jezebel. Versículo 24. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Então Elias foi diante daqueles profetas, ele foi diante do inimigo e ele confrontou. O que é a primeira coisa que eu vejo aqui? O posicionamento daquele profeta. Imagine Israel como uma grande família, a nação de Deus, o povo escolhido. E Deus levanta no meio daquela nação um homem. Por quê? Porque Israel estava perdido nesse momento. A palavra do Senhor diz aqui que Israel estava entre dois senhores. Adorava ao Deus de Israel, mas também adorava ao Deus Baal. E nós sabemos que não podemos adorar dois senhores. O Senhor não se agrada com isso. E no meio daquela divisão de pensamentos e de coração, Deus levantou um homem, Deus levantou um profeta posicionado. E eu oro para que você hoje seja esse profeta na sua casa. Que Deus levante você. Você sabe que numa casa, Deus sempre começa por um. Deus sempre começa por um homem ou por uma mulher. Que Ele chama para Ele, que Ele posiciona. Que se converte, que entrega a sua vida ao Senhor, que abre mão de todo tipo de idolatria. Na minha casa, que essa pessoa foi a minha mãe. Minha mãe foi a primeira que veio para o Senhor. E ali ela entregou os deuses que a família adorava. A minha família tinha uma herança no espiritismo, no kardecismo. Não sei se é parecida com a sua. Mas ali minha mãe largou tudo aquilo. E minha mãe começou ali focar. Ela começou a servir a Deus. Ela foi levantada como Elias foi levantado aqui no meio da nação de Israel. E se você está assistindo essa palavra hoje, eu sei que Deus está te levantando e você precisa se posicionar. Deus começa a obra com um. Elias se posicionou primeiro declarando a sua fé no Deus único, e aquilo ali começou a transformar aquele povo. E eu vejo aqui 4 atitudes que Elias teve nesse processo para posicionar toda a nação de Israel, que mudou a realidade, que mudou a maneira daquele povo a ver. Lembre-se, o povo aqui estava passando por uma dificuldade. O povo aqui estava debaixo de idolatria. O povo aqui estava confuso. O povo aqui estava vivendo 2 adorações. Adoravam a Deus, mas também adoravam a Baal. E estavam desagradando ao Senhor. Mas Deus levanta um homem posicionado. E o que Elias faz? A primeira atitude que Elias tem está aí no versículo 30. 1 Reis 18, versículo 30. A Bíblia diz que Elias chegou para o povo e ele disse: aproxima-se de mim. Outras versões dizem assim: achegai-vos a mim. E o povo aproximou-se de Elias. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruína. Aqui nós vemos 2 atitudes de Elias. Qual foi a primeira? A primeira coisa que Elias fez foi achegar o povo a ele. Quando ele disse: aproximem-se de mim, se acheguem a mim. Por quê? Porque Elias era o referencial para aquele povo. E ele precisou naquele momento atrair a atenção do povo. Sabe por quê? O povo estava disperso. O povo estava fazendo muitas outras coisas que não era se dedicar a adorar a Deus. E às vezes você se vê assim na sua família. Você olha para a sua família e vê sua família dispersa. E vê muita distração, vê muita coisa acontecendo no dia a dia. Mas a adoração ao Senhor, muitas vezes você não vê acontecer. E o povo de Israel estava assim. Então a primeira coisa que Elias precisou fazer foi atrair a atenção daquele povo. E como é que você vai atrair a atenção da sua casa? Bom, vou te dar alguns passos simples para você atrair a atenção da sua casa. Primeiro, ore por eles.
Não existe nada melhor para você se aproximar de alguém, para você sentir a necessidade, sentir a compaixão de alguém, do que orar por aquela pessoa. A Bíblia diz que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos, para que brasas se montoem na nossa cabeça, muito mais a nossa família. Comece a orar pelos seus familiares. Comece a orar até por aqueles dentro de casa que te perseguem. Porque você vai ver como a sua oração vai começar a mudar o ambiente. A segunda coisa, demonstre para eles o quão importante eles são. Que você se preocupa com eles. Que você está atenta à necessidade de cada um deles. Dê atenção devida. Porque às vezes nós estamos na mesma casa, mas cada um está vivendo a sua vida. Cada um está ali no seu mundinho, no seu quarto. E não há muita comunicação, e não há muita integração. Não, você precisa se envolver. Dar atenção às pessoas dentro da sua casa, procurar saber qual é a necessidade delas, se envolver com a luta diária que elas estão passando, demonstrar preocupação e, acima de tudo, dar um bom testemunho. Porque quando você dá um bom testemunho, você vai adquirir, pelas pessoas, respeito e consideração. E quando você falar, a sua palavra vai ser ouvida. A sua voz será uma voz de autoridade. O segundo ponto, o que foi que Elias fez? Ele primeiro aproximou o povo a si. E depois ele reparou o altar. Isso mesmo, diga reparar o altar. Isso nós precisamos fazer, reparar o altar familiar. E o que representa esse altar? Bom, o altar era o lugar do sacrifício. Era o lugar onde o povo ia para buscar o quê? Se aproximar de Deus. Para buscar ser aceito por Deus. E para buscar, através daquele sacrifício, ter o perdão dos seus pecados. E o que é restaurar o altar familiar? Restaurar o altar significa o quê? Você estabelecer dentro da sua casa um lugar, um momento onde Deus será adorado, aonde Deus será cultuado, aonde Deus será louvado, aonde Deus será engrandecido, ainda que isso comece só por você. Você tem que gerar isso, gerar essa atmosfera dentro da sua casa, querido, porque isso vai começar a contaminar toda a sua família. Amém? E uma família, presta atenção, uma família que busca Deus junta, vai prevalecer unida em meio às adversidades. E vai ser vitoriosa nas batalhas da vida. Olha um exemplo, quero mostrar para você um exemplo de Davi. Davi foi um grande guerreiro, um homem adestrado na batalha espiritual e na batalha física. Mas Davi, ele não soube envolver a sua família nessa batalha espiritual. Ele era um grande adorador, um homem íntimo de Deus, teve revelações profundas com Deus. Mas ele não soube levar a sua família a esse mesmo nível e esse patamar. E a gente sabe da história da família de Davi, as lutas e as dificuldades familiares que Davi enfrentou. Eu quero profetizar que não vai ser assim na sua casa. Você vai ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, mas que também vai levar a sua família ao mesmo nível. É necessário você levar a sua família a esse mesmo nível espiritual. Amém? A terceira atitude de Elias, e já estamos caminhando aqui para o final. A terceira atitude de Elias, versículo 36, a Bíblia diz que a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. E ele orou, versículo 37, ele disse: responde-me, ó Deus, responde-me para que esse povo saiba que tu és Deus. E versículo 38 diz: Então, olha o que diz o texto: o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Qual é a terceira atitude que o profeta Elias teve no posicionamento da batalha espiritual? Ele orou.
Ele orou pelo fogo de Deus. Ele orou para que o fogo de Deus caísse. Ele orou para que o avivamento chegasse no meio daquele povo. E é isso que você tem que fazer. Você tem que aproximar a sua família de você. Você tem que construir um altar familiar. E você tem que orar. Orar pelo avivamento. Orar pelo fogo de Deus. E certamente o fogo de Deus vai cair. Você sabe por quê? Porque toda vez que um clamor sobe, Deus desce. Toda vez que um clamor sobe, a resposta de Deus vem, o livramento de Deus chega. Foi assim com o povo de Israel no Egito, 450 anos na escravidão, e somente quando o povo clamou, a Bíblia diz que Deus falou com Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e por isso desci para trazer livramento, desci para quebrar o poder de Faraó, desci para trazer livramento da escravidão. E é isso que Deus quer fazer na sua casa. Ele só precisa que pelo menos um homem se levante, uma mulher se levante como Elias e se posicione em frente à batalha espiritual e aproxime a família e construa o altar familiar e ore pelo fogo. E como é que você pode fazer isso? Estabelecendo cultos domésticos na sua casa, estabelecendo a célula familiar, como você quiser chamar, estabelecendo devocional familiar, oração dentro da sua casa, e Deus vai começar a enviar o fogo e sacudir. E a última atitude que Elias teve é que depois que o fogo cai, presta atenção, porque isso é poderoso. Depois que o fogo cai, olha o que acontece no versículo 39. 1 Reis 18:39 diz: quando o povo viu tudo isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Declare isso: o Senhor é Deus. Diga: o Senhor é Deus da minha casa, o Senhor é Deus da minha família, o Senhor é Deus da minha vida. Querido, depois que o fogo de Deus descer, depois que Deus começa a fazer diferença entre o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e Baal, e esses deuses de letra minúscula, toda divisão de alma, toda divisão de adoração cessa. E até os incrédulos que viviam na sua casa vão ter que reconhecer: só o Senhor é Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito. Só Deus poderia fazer isso. Só Deus poderia trazer essa cura. Só Deus poderia trazer essa provisão financeira na minha família. Só Deus poderia tocar no coração desse filho e converter o coração dos pais para os filhos. E é isso que Deus quer fazer. Aí a confissão da sua casa será única. Haverá unidade de coração, haverá unidade de pensamentos, haverá unidade na adoração, e com isso o inimigo vai cair por terra, e com isso vai haver conquista, porque toda vez que há unidade, há conquista. Toda vez que há unidade, há conquista. E toda vez que há desunidade, toda vez que há desunião, o povo perece. A Bíblia diz que um reino dividido não pode prevalecer. Assim, paralelamente à verdade também, o inverso é verdade. Um reino unido, ele vai prevalecer. Uma família dividida não pode prevalecer numa batalha espiritual. Não pode se posicionar em linha de frente. Lembre-se que a linha de frente são aqueles que vão lutar cara a cara com o inimigo, que vão olhar o inimigo nos olhos. A linha de frente tem que estar os melhores, tem que estar os mais bem preparados, posicionados, porque são os primeiros a serem atingidos. Mas eu quero dizer para você que ainda que você é chamado por Deus sim para estar na linha de frente, assim, mesmo que Deus chamou a sua família sim para estar na linha de frente, mas à sua frente vai o Senhor,
vai o leão da tribo de Judá, vai Jeová Sabaoth, aquele que é invicto nas batalhas, aquele que nunca perdeu uma guerra. Ele vai na sua frente posicionado para te proteger. Os anjos do Senhor estão ao seu derredor, removendo toda a pedra para que você não tropece em pedra alguma. Você recebe esta palavra? Amém, amém. Eu espero que Deus tenha ministrado ao seu coração nessa hora. Eu quero orar por você. Eu queria que você se levantasse agora, que você desse uma respirada bem fundo, puxasse esse ar, como se você estivesse puxando agora o fôlego e a presença do Espírito Santo. E Deus vai entrar em favor agora na sua casa. Eu vou orar. Eu não sei se você está passando por alguma guerra. Eu não sei se você está passando por uma luta. Eu não sei se você tem sentido o inimigo se levantar na sua casa para querer lhe perturbar. Mas hoje ele vai bater em retirada, porque você vai se posicionar, se alinhar como Elias no exército do Senhor, se revestir das armaduras de Deus, e você vai repreender esse inimigo. E eu vou orar com você agora. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os teus filhos que estão ouvindo esta palavra agora. Pai, eu te peço agora que pelo poder do sangue que foi derramado naquela cruz, o sangue do Cordeiro de Deus, na plenitude dos seus 7 derramamentos, seja derramado sobre cada casa, sobre cada vida agora. E este sangue faça agora uma blindagem, uma muralha de proteção ao redor dos seus filhos, para que nenhuma seta enviada pelo inimigo alcance eles, mas elas derretam como cera muito antes de chegar à mente ou ao coração dos seus filhos. Pai, nós nos revestimos da autoridade que Jesus nos deu naquela cruz do Calvário, e nessa autoridade eu repreendo, ó Deus, todo espírito maligno que entrou ou que está tentando entrar na casa ou na vida dos seus filhos. Todo espírito que tem atingido a esposa, que tem atingido o esposo, que tem atingido os filhos, que tem atingido, ó Deus, as pessoas que cercam a vida dos seus filhos, eu repreendo agora e eu ordeno que bata em retirada, que saia agora pelo poder do sangue de Jesus. Solte as famílias, solte a mente, solte o coração dos filhos de Deus agora nesta hora, porque nós declaramos: só o Senhor é Deus desta casa. Declare isso: só o Senhor é Deus da minha casa, só o Senhor é Deus da minha família. Por isso, ó Deus, caia por terra agora todos os deuses. É chegado o reino dos céus sobre esta casa, sobre esta família, e todos aqueles ou aquilo que se opõe ao governo soberano de Deus, hoje caia por terra, sejam derrotados em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor prevaleça, e o Senhor prevaleça. Levanta-te hoje, Senhor, e sejam dispersos todos os seus inimigos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, queridos, veja, feche os seus olhos e veja no mundo espiritual agora que existe um exército angelical. Deus está ativando os anjos dele a seu favor, e a resposta virá, porque toda vez que um clamor sobe, Deus desce em socorro, em ajuda e em livramento. E Deus está descendo hoje na sua casa para trazer a provisão, para trazer o livramento, para trazer a resposta. Veja isso agora, veja os inimigos sendo derrotados. A palavra diz que todo escrito de dívida que havia contra você foi desfeito, foi cancelado, e Deus triunfou naquela cruz contra todo principado e potestade, e expondo cada um deles à vergonha pública e ao desprezo. Assim estão todos os inimigos que se levantam contra ti, envergonhados, porque a palavra diz que 1000 podem vir à sua direita, mas 10.000 baterão em retirada, cairão à sua esquerda. Maior é aqueles que estão com Deus do que aquele que está no mundo. Você é maioria, o Senhor está contigo, e hoje Ele cerca sua casa e sua família para trazer a vitória.
Amém? E diga: eu recebo, Senhor, eu recebo. Nós recebemos esta palavra, eu recebo esta palavra e eu te abençoo hoje. E foi uma alegria poder estar aqui ministrando ao seu coração. Um grande beijo e até mais. Como recebemos neste tempo esta palavra vinda dos céus? Eu quero orar com você junto com a Vivian para ativar o que recebemos aí do céu mesmo para nós e para nossa casa. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque a tua palavra, ela é a verdade. Obrigado pela obra completa de Cristo, que ativa as promessas do Senhor, a proteção do Senhor sobre a nossa casa. Agindo o Senhor, quem impedirá? E eu declaro, Senhor, que toda opressão contra a nossa casa, toda ação das trevas que bata em retirada e que o Senhor instale a atmosfera do céu em nosso lar, em nosso casamento, na vida dos nossos. Oramos assim, Pai, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Queremos então que você possa compartilhar esta mensagem desta segunda temporada, a anterior e até as mensagens da primeira temporada, com outros casais e famílias. E para domingo que vem, nós vamos ter outra pastora e mulher de Deus, esposa de Danilo Figueira, a Mônica Figueira, que estará conosco para trazer uma palavra sobre não desista da sua família. Será também um tempo muito especial. Que bom estarmos aqui em mais este programa. Siga também o Herança Real, que é o Ministério de Famílias da Igreja da Cidade, nas redes sociais. Deus abençoe, compartilhe esse programa e até a próxima. Tchau, tchau.